cidade praticamente em ruínas, mas ainda resistia uma biblioteca. Depois do grande incêndio que aconteceu próximo à estação, próximo desse polo industrial de Uriatin, sobrou uma biblioteca. É nessa biblioteca que vai acontecer uma história de amor. É nessa biblioteca que os cidadãos vão ser vistos como personagens leitores. É dessa biblioteca que a gente pode ver uma perspectiva incrível do mundo, tão incrível quanto triste, de um mundo que se quer novo, que se quer renovado, que se quer, antes de qualquer coisa, algo diferente daquilo que tem sido vivido pelas pessoas. Logo que se encerram as reflexões do Yuri por escrito, nesse trecho de diário, de reflexões íntimas que o Boris Pasternak colocou aqui pra gente, no meio do Doutor Zhivago, o autor vai começar a descrever pra gente o ambiente de uma biblioteca, que é a biblioteca de Uriatin. E interessante é que nessa biblioteca que o Yuri vai começar a divisar ao longe as formas da Larissa Antipova. Antes de começar a frequentar a cidade, de encontrar a Lara, o Yuri tem notícias dessa biblioteca e ele começa a ir até lá. Ele toma emprestado muitos livros e é uma parte muito legal do livro. Eu pensei em tratar dela em algum outro vídeo, mas não é exatamente um ponto específico que tem a ver com a história, embora seja uma percepção muito marcante que o Pasternak traz pra gente sobre as pessoas. Ele fala sobre os leitores que frequentam a biblioteca e tudo isso é falado através do olhar do Yuri. O Yuri percebe, então, os dois tipos de leitores que frequentam a biblioteca, todos com uma cor ictérica no rosto, todos que pareciam ter sofrido de bócio, que é aquela doença que faz com que o volume da tireoide aumente e geralmente é causada pela deficiência de iodo. Então, vocês sabem que era muito difícil conseguir sal, açúcar, enfim, coisas básicas naquela época, mas essas carências todas se encontrando ali na biblioteca. E é tão bonita uma parte em que o Yuri comenta que ali naquela biblioteca, aquela afluência de pessoas, não é como se as pessoas estivessem ali, mas é como se as casas e as ruas tivessem ido à biblioteca. Como aquelas pessoas, elas muito mais do que leitores, elas são um retrato da cidade. Sem precisar visitar a cidade toda, só frequentando a biblioteca, o Yuri tem noção de como Uriatin funciona, do que foi feito, do que está acontecendo na cidade. Existiam dois tipos de pessoas. Os primeiros eram leitores assíduos, pessoas com uma aparência mais doentia, bem mais velha. E esses leitores se pareciam entre si. Eles tinham a pele ictérica, mais ou menos da mesma cor, eles tinham um andar parecido, eram pessoas mais velhas e eram aqueles que estavam sempre ali. Eram pessoas que chegavam de manhã e usavam a biblioteca como se fosse a casa delas. Eles ficavam na sala de leitura e lá eles bebiam água, eles admiravam a paisagem pela janela, mas eles liam muito. O segundo tipo de pessoa eram aqueles que eram pessoas do povo. Essas pessoas elas eram mais alegres, mais bonitas e elas usavam a biblioteca como se elas quisessem se experimentar enquanto pessoas ali naquela biblioteca. Quisessem experimentar o ruído dos seus passos, o som das suas vozes, então elas tinham um outro comportamento. Elas conheciam as regras de como se comportar, mas ao mesmo tempo essa ingenuidade, esse desejo de ser, de se sentir diferente, tal como uma criança às vezes entra num ambiente desconhecido, esse desejo de novo, essa novidade acabava tomando conta delas. Então elas eram mais ruidosas, mais barulhentas, não eram leitores, frequentadores de bibliotecas. Era lá que o Yuri passava então as manhãs. Ele ficava mais ou menos até a hora do almoço e depois ele pegava o cavalo e voltava para Varikna. Mas o interessante é essa sugestão de conhecer a cidade à luz dos seus leitores, dos frequentadores da biblioteca. E é lá que ele encontra a Lara, é lá que ele percebe como ela lê, como ela é mais bonita ainda lendo, e ela lê de uma forma que faz com que a leitura seja uma coisa muito simples, seja uma coisa acessível até aos animais.
o Pasternak escreve que a Lara ela lê como alguém que descasca batatas, com muita naturalidade. E durante a leitura, ela para pensar, para processar aquilo que ela está lendo. E a forma como o Pasternak descreve a Lara aos olhos do Yuri faz com que ela vá se tornando para o Yuri uma personagem, uma figura muito apaixonante, muito interessante. E interessante que ele está pesquisando sobre a história da revolta de Pugachev. Se vocês já assistiram aos meus vídeos sobre a Catarina II, a Catarina Grande da Rússia, eu falo um pouquinho sobre essa revolta do Pugachev. Era uma revolta em que muitos membros da aristocracia, muitas propriedades foram destruídas, então realmente foram 2 anos que a Catarina levou para pegar a cabeça do Pugachev e tentar acalmar esses ânimos anti-aristocráticos que já estavam borbulhando desde aquela época. Então o Yuri está lendo esse livro, ele está lendo a respeito, e é aí que ele vê a figura da Lara. Eu achei muito bonita essa parte, o iniciozinho de uma história de amor acontecendo numa biblioteca, essa ideia das pessoas serem lidas, das pessoas serem interpretadas na medida em que elas se colocam no cenário, no espaço de uma biblioteca, na medida em que elas estão se exercendo ali, exercendo aquilo que elas são naquele espaço, e como aquela biblioteca de Yuratin estava reunindo pessoas tão diferentes, estava reunindo a grande Rússia, uma pequena amostra daquilo que existia nos outros lugares. Pessoas adoentadas, pessoas desprovidas, mas que, no entanto, buscavam ali uma espécie de futuro, de mundo novo. E essa questão com a biblioteca, com o novo, com a vista da biblioteca, com essa antropologia dos leitores que vão à biblioteca, eu achei essa passagem tão bonita e parece tão distante de nós, porque, pelo menos no Brasil, são poucas as bibliotecas, mais bibliotecas universitárias. Hoje em dia a gente tem tanto acesso a livros, a gente pode ir a livrarias, comprar pela internet. Então, esse comportamento do leitor que vai à biblioteca, tomar livros emprestado e esse modo de estar no mundo, estando numa sala de leitura de uma biblioteca, é uma fotografia, é como se fosse uma imagem do passado, um quadro pintado, uma época, e eu achei muito bonita essa passagem e por isso eu quis fazer esse videozinho só pra contar pra vocês um pouco dessa cena. Então, aqui nessa parte do Doutor Zhivago a gente vai ver a Lara pesquisando muito sobre marxismo, o Yuri já bem decepcionado com a Revolução, mas ele está estudando coisas sobre agronomia, sobre plantio, ele é muito interessado, ele gosta muito de estatística e gosta também muito dessa história da Rússia. Ele quer entender certamente por que eles chegaram ali até aquele ponto. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena observação, dessa digressão que eu fiz através dessas páginas tão inspiradoras do Doutor Zhivago, que tem como tema, como personagem principal, essa biblioteca. E eu vejo vocês nos próximos vídeos do Ali nos Livros. Tchau!